Alô galera que gosta e que acompanha o futebol goiano, forte abraço a todos vocês, em especial aos vilanovenses e também aos atleticanos. A equipe rubro-negra venceu o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Goiano, 3-2 no estádio Antônio Ascioli, e agora está em vantagem para o duelo de volta que acontecerá na próxima terça-feira lá no estádio Anésio Brasileiro Alvarenga. A partir de agora eu vou trazer para vocês as minhas impressões, né? O que é que eu vi nesta vitória atleticana é logo depois da vinheta. Bem, tivemos um primeiro tempo muito movimentado, né? Que já acabou no placar de 3-1 para a equipe do Atlético e um placar merecido pelo que as duas equipes produziram na primeira etapa. O Atlético teve um amplo domínio, vamos dizer assim, de um modo geral, dentro do primeiro tempo. O Atlético teve um amplo domínio sobre a equipe colorada. O Vila não conseguia achar o Atlético na marcação. O Atlético jogava quase o jogo inteiro dentro do campo do Vila e uma movimentação intensa e bem interessante entre o Elton Rato, Shailon, Jorginho, né, ali mais centralizado, Léo Pereira pelo lado esquerdo e o Dudu, que era praticamente um ponteiro pela direita, o Atlético ia envolvendo a defesa do Vila, praticamente um lance atrás do outro. Um dos jogos em que a defesa do Vila teve um dos piores comportamentos sob o comando do técnico Igor Magalhães. O Atlético usou muito, né, de uma jogada com o Léo Pereira jogando em cima do Moacir. O Léo Pereira ganhando quase todas as jogadas do Moacir, né? Moacir, talvez, eu não me recordo de um outro jogo do Moacir tão fraco como este que ele fez diante da equipe do Atlético, né? Não conseguiu na marcação, errando passes. O segundo tempo até que ele conseguiu dar uma estabilizada, mas no primeiro tempo o Moacir levou desvantagem praticamente em todos os lances disputados contra o Léo Pereira, que por sua vez fez uma grande partida, né, o camisa 11 do Atlético. Tanto é que eu votei nele lá na Rádio Bandeirantes, onde eu comentei o jogo. Eu votei no Léo Pereira como o principal jogador da partida. Então, o primeiro gol do Atlético sai uma jogada pela direita, né, no rebote da defesa, e aí ninguém cortou o espaço para o Léo Pereira. Ele bate a bola passa entre as pernas do Moacir, né, dá aquela desviadinha e mata o goleiro George 1-0. O Vila conseguiu, numa boa jogada, aliás, a única jogada lúcida do Vila no primeiro tempo, uma enfiada de bola do Bruno Colasso para o Wagner nas costas do Dudu. Ali a defesa rubro-negra também falhou. O Wagner vai até a linha de fundo, fez um excelente cruzamento e o Mateuzinho, que entrava livre pela área, teve tranquilidade e capacidade para empatar o jogo. Neste lance, o Dudu falhou, né, naquele tipo de jogada, não acompanhou o Wagner, e o Baralhas também falhou. Olha que o Baralhas fez um grande jogo, mas neste lance específico ele falhou, pois ele não acompanhou o Mateuzinho. Se vocês observarem no gol, o Baralhas vem correndo atrás do Mateuzinho, né? O Mateuzinho arrancou primeiro e ele demorou para entender a jogada. Quando ele entendeu, o Mateuzinho já estava chegando livre para fazer o gol colorado. Mas depois do gol, o Atlético voltou a ter uma pressão muito grande, chegou ao segundo gol, explorando essa jogada típica, né, do Léo Pereira em cima do Moacir. Ele ganha do Moacir pela esquerda, faz o cruzamento e o Shailon, que vive uma grande fase, acabou apenas dando um tapa de esquerda para tirar do goleiro vilanovense e fazer o 2-1. Em seguida vem o terceiro gol da equipe do Atlético. Aí já num erro individual do Renato, né? O Shailon pela direita tentou colocar a bola na área e o Renato, é, na, na vontade de tirar, né, vamos dizer assim, acabou jogando contra as redes e aí o jogo ficou muito perigoso para o Vila, né? O jogo que já não era bom, porque o Vila tinha desvantagem, vamos dizer assim, no placar e também uma desvantagem técnica de atuação dentro do jogo. Naquele 3-1
Quando o Atlético fez 3-1, o Atlético passou a partir dali, tem uma possibilidade muito grande de matar a semifinal praticamente. Lógico que não matematicamente, mas o Atlético teve uma grande oportunidade de sair do Ascioli já classificado. Veio o segundo tempo, o técnico Igor Magalhães fez apenas uma modificação, colocando o Rubens no lugar do Vitor Andrade. Eu teria tirado o Pablo, sabe? O Pablo Diego, pois o Vitor, numa jogada individual, ele podia ajudar o Vila. Já o Pablo Diego fez um primeiro tempo muito fraco, no segundo tempo também continuou com a atuação muito fraca. No intervalo, eu fosse o treinador do Vila, também teria mexido no Moacir, né? O Moacir, no segundo tempo, ele correspondeu. Ele não tomou aquele vareio que ele tomou no primeiro tempo. A questão é que no momento a gente não sabia, né? Eu teria voltado com o Bambu, até citei isso lá na rádio, eu teria voltado com o Bambu no lugar do Moacir para tentar estancar aquela jogada ali pelo lado esquerdo. O segundo tempo foi um jogo mais morno, onde o Atlético deu mais campo para o Vila, esperou o Vila sair, né, tentar buscar o resultado para explorar o contra-ataque. E nessas jogadas, isso por um tempo, né, uns 10, 15 minutos. Depois o Atlético foi soltando o seu time e voltou a ter um domínio grande dentro da partida. Em alguns momentos eu senti o Vila com o bico aberto, sem força para combater o Atlético, sem força para tentar recuperar a bola. E nesse momento o Atlético foi o momento de maior domínio do Atlético dentro do jogo. E o Atlético voltou a perder oportunidades, né? Perdeu um lance que o Marlon sai pela direita e tenta o cruzamento para o Jorginho. Se ele acerta, fatalmente sairia o quarto gol. O Donato acabou salvando essa jogada, mas o Atlético passou a ficar iminente que o Atlético poderia fazer o quarto gol a qualquer momento. Até citei na transmissão que o Atlético estava mais próximo do quarto do que o Vila Nova do segundo. Só que o Atlético não conseguiu chegar ao quarto gol e aí o técnico Humberto Lousa começou a mexer na equipe. Lógico que ele deve ter as razões para mexer, talvez um desgaste do jogador, talvez já pensando no jogo da volta, mas o fato é que quando ele começou a mexer na equipe, o Humberto começou a tirar a qualidade do time. Ele tirou o Jorginho e o Léo Pereira, que faziam uma grande partida, isso já diminuiu o potencial ofensivo do Atlético, até porque o Rickson, né, e o Jean Carlos que entraram não deram a mesma qualidade. Ele já tinha mexido no Edson, ou colocado o Edson no lugar do Ramon, né, no intervalo, o Ramon contundido. O Edson fez um bom segundo tempo. Achei que o Edson foi bem jogando ali de quarto zagueiro, posicionado, né? A gente precisa ver como é que o Edson se sairia, por exemplo, num campo exposto, o atleta jogando em cima do adversário e ele de zagueiro tendo que fazer cobertura, tendo que jogar talvez atrás de um atacante rápido, aí é outra questão. Mas no perfil de jogo de ontem, com o Atlético posicionado lá atrás, o Edson se saiu muito bem, jogando ali como quarto zagueiro. Então o Atlético foi perdendo essa qualidade ofensiva com as substituições e começou a dar campo para o Vila, né? Foi recuando, recuando e nos minutos finais ali o Vila colocou muitas bolas na área do Atlético, coisa que o Vila não vinha conseguindo durante o jogo. Em uma delas o Renato quase diminuiu o placar, a bola passou muito perto do gol do Luan Poli. Em outra, finalização do Jean Silva de fora da área, inclusive é o lance, né, que depois origina o gol. O Luan Poli fez uma boa defesa. O Donato também já havia ganhado uma outra de cabeça que o goleiro do Atlético catou no meio do gol, até finalmente sair um golaço, né? Fazia muito tempo que eu não via um gol olímpico e o Mateuzinho numa cobrança, ele estava inspirado ontem, né, nessa cobrança de falta. A bola foi e ganhou o ângulo, vamos dizer, direito do goleiro do Atlético, diminuindo o placar já praticamente no último minuto do jogo. O Luan, né, eu vi muitos questionamentos ao Luan. O goleiro, como quando toma um gol olímpico, quase sempre assim você tem um mérito muito grande na batida do atacante e tem um certo grau de falha do goleiro. Né? Vamos dizer assim, as duas coisas estão interligadas. E eu achei que o Luan perdeu a concentração quando ele vai empurrar o atacante do Vila, Rubens, né, ali.
bem à frente dele na jogada, ele tira a atenção da bola para empurrar o jogador, tirar ele ali. Quando ele faz isso, a bola já estava vindo. Na hora que ele volta a atenção para a bola, já era tarde. E aí o Mateuzinho já tinha feito um golaço, né? E sem dúvida, um gol de placa. 3-2 para o Atlético. Pelo que as duas equipes renderam, ficou pouco para o Atlético e acabou sendo um bom resultado para o Vila, né, entre aspas. Não um bom resultado, perder não é bom, mas o Vila se manteve vivo, né, o Vila ganhou uma sobrevida com aquele gol. Então, para o duelo, de um modo geral, né, porque eu vi, o Vila saiu comemorando. Não acho que o Vila saiu comemorando, mas o Vila deu aquele respiro. Né? O Vila estava numa situação complicadíssima. Você vai para o jogo da volta com 2 gols de desvantagem, a, a possibilidade de eliminação colorada era muito grande. Né? O Vila estava aí nos aparelhos já. O gol ele diminuiu, vamos dizer assim, a desvantagem pela metade. O Vila tinha uma desvantagem de 2 gols, agora tem uma desvantagem de 1 gol. Estão jogando dentro de casa com o apoio do seu torcedor. Não há dúvida de que o Vila está vivo dentro da semifinal. Uma vitória simples do Vila sobre o Atlético no Anésio Brasileiro Alvarenga não é nenhum absurdo. Então o Vila está vivo na semifinal. Mas isso não tira a vantagem do Atlético. O Atlético tinha uma vantagem muito grande, poderia ter ficado até maior pelo que se desenhou o jogo, mas o Atlético ainda está em vantagem. Ele perdeu essa vantagem muito grande que ele tinha. Apenas uma vantagem agora, mas ainda é uma vantagem. E eu penso que é uma vantagem considerável essa de poder jogar pelo empate, pois o Atlético joga com 2 das 3 colunas possíveis. Né? Isso sim, não há como negar que o Atlético está na frente nessa disputa pela final, e até coloco a equipe rubro-negra depois dessa vitória, mesmo sofrendo aquele gol ali no final. Para mim, o Atlético está mais próximo da decisão do que a equipe do Vila Nova. Vou trazer aqui para vocês, né, a partir de agora, e eu até sempre falei, né, da questão dos patrocínios, do espaço. Felizmente, algumas empresas têm procurado o canal e aí a gente começa a fechar alguns patrocínios aqui para o canal, para os vídeos, para as transmissões que estão começando. Então, eu quero dar as boas-vindas aqui à Viegas Printer, né, que é a primeira empresa a estar conosco aqui no Futebol 62. A Viegas Printer, que mexe, né, e trabalha com locação de impressoras. Você sabia que o preço de um toner equivale ao valor mensal da locação de uma impressora? Pois é, a Viegas Printer tem a impressora ideal para o seu negócio. Atendemos todo o estado de Goiás, ou seja, de qualquer lugar aí você pode falar com a Viegas Printer. Faça seu orçamento com um de nossos consultores pelo WhatsApp. O WhatsApp é este que está aparecendo aí no vídeo, o 99143 7700. 99143 7700. E uma novidade, a Viegas Printer agora também tem computadores. Daqui a pouco nós vamos até ter que atualizar o texto, pois agora a empresa está alocando impressoras e também computadores para a sua empresa. Bem, vamos aqui a atuação individual, né, dos jogadores. No Atlético, Luan Poli, para mim, teve uma colaboração no gol do Vila, né, no segundo gol do Mateuzinho. Dudu, boa partida do Dudu. Né, ofensivo, participando dos lances pelo lado direito, foi praticamente um ponteiro no primeiro tempo. Bom jogo. O Wanderson, discreto, não comprometeu. Ramon também não comprometeu. Edson entrou bem no segundo tempo, manteve o nível. O Arthur Henrique pouco ajudou. Né? O Atlético vai ter dificuldades aí nessa lateral esquerda no Campeonato Brasileiro, penso eu. Né? Vai ter que ir ao mercado. Baralhos, ótimo jogo do Baralhos. Falhou no gol do Mateuzinho, mas no restante da partida, um pegador, um jogador numa disposição muito grande, vários desarmes dentro do jogo, uma grande partida. Marlon Freitas, o melhor jogo dele no ano. O Marlon Freitas foi aquele Marlon Freitas de 2020 e 2021.
Jorginho, outra grande partida do Jorginho. Desequilibrou no primeiro tempo a favor do Atlético. Shailon, né, em grande fase, mais um gol. O terceiro gol é na tentativa de cruzamento dele também. Então, uma partida de alto nível do camisa 7 do Atlético. O Rato foi o mais fraco do ataque. Se movimentou, buscou, mas pouco produziu o camisa 9 rubro-negro. O Atlético vai, o Humberto Louser tem que começar a pensar uma outra solução. Essas tentadas até agora para a camisa 9 do Atlético não surtiram efeito e aí o Rato vai ter que tomar um choque alguma hora, né? Ele está abaixo dos outros atacantes. E o Léo Pereira, para mim, o grande jogador do jogo, né? Ganhando as jogadas individuais, uma assistência para gol, outro gol. Então, assim, uma partida de altíssimo nível do camisa 11 rubro-negro. Vamos aqui ao Vila, né? George não teve culpa nos gols, também pouco ajudou. Né? O George praticamente não teve uma participação efetiva dentro do jogo. Moacir, uma partida terrível. Moacir, esse é um jogo que eu penso que ele vai querer esquecer na carreira. Donato, com aquele problema, né, da saída de bola, muitas dificuldades, e também sofreu com o posicionamento, com a dinâmica do ataque do Atlético. Renato, um jogo fraco do camisa 3, fez um gol contra, quase fez um outro no segundo tempo. Então um jogo muito fraco do Renato ontem, um dos piores dele com a camisa do Vila. Bruno Colasso, dentro de suas limitações, né, ele foi o mais próximo da sua regularidade na defesa do Vila entre os jogadores de linha. O atleta não criou tanta coisa sobre o seu setor e ele ainda deu aquela enfiada de bola para o Wagner, que resultou no primeiro gol da equipe do Vila Nova. Pablo, um jogo fraco do Pablo, não conseguiu encaixar a marcação e com a bola também errou muitos passes, foi desarmado em lances perigosos ali no meio campo, não foi bem o Pablo. Arthur foi razoável, né? Poderia ter sido melhor, mas o Arthur foi razoável, apenas melhor do que o Pablo, mas aquém daquele que ele vinha jogando. O Wagner participou do primeiro gol, primeira participação direta dele em um gol do Vila, mas ainda muito aquém de um 10 que o Vila precisa. O Wagner não justificou a sua contratação até agora, mesmo tendo dado ontem a primeira assistência dele no campeonato. Mateuzinho. Mateuzinho ontem, assim, ele sobrou em relação ao time do Vila, sabe? Você teve um Vila ali numa média de atuação 3,5, Mateuzinho foi 8. Então, assim, foi muito acima dos companheiros. O Mateuzinho manteve o Vila vivo. Né? O Mateuzinho, se ontem tivesse feito uma partida no nível do restante da equipe colorada, o Vila muito provavelmente já estaria virtualmente desclassificado do Campeonato Goiano. Na frente, o Pablo Diego mal, no atuou fraco, jogou pelo lado, jogou porque o Igor usou isso, né? No início do jogo, o Mateuzinho centralizado e o Pablo pela direita. Depois ele inverteu e atuou como atuou nos jogos contra o Guarani e contra a equipe do Goianese. Mas em nenhuma das posições o Pablo foi bem. E o Vitor Andrade jogou só o primeiro tempo, mas também não produziu absolutamente nada. Então essas aí as minhas impressões entre os jogadores do Vila, os jogadores do Atlético, nessa vitória rubro-negra por 3-1. E você, torcedor, seja colorado, atleticano ou de qualquer outro clube, fique à vontade para fazer o seu comentário e deixar aí a sua impressão dessa vitória do Atlético sobre o Vila Nova por 3-2 no estádio Antônio Ascioli. Um grande abraço a todos vocês, um excelente domingo, uma ótima semana e até a próxima.